Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está inscrito no canal do site Carnavalesco, que está acompanhando com a gente essa cobertura do pré-carnaval e dos ensaios técnicos aqui na Marquês de Sapucaí das escolas de samba. Hoje, segundo domingo de ensaios técnicos da Série Ouro para o carnaval que acontece no final de fevereiro, e 4 escolas passaram por aqui nesta noite: a Tradição, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e Unidos do Porto da Pedra. E agora vai começar a nossa tradicional análise para vocês acompanharem o que a nossa equipe achou, e eu vou começar chamando o Luiz Gustavo, que acompanhou o ensaio técnico da Tradição, e vamos saber dele o que você achou, começando do início, o que você achou da comissão de frente da Tradição. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o site Carnavalesco. Bom, a Comissão de Frente da Tradição, ela veio com representantes, componentes representando bruxas, né, e um componente central representando, se não me engano, Tranca-Rua. Foi uma comissão que eu achei uma coreografia simples, uma coreografia mais de passagem, mas que teve uma boa elaboração e teve uma boa sincronia entre os componentes. Então foi uma comissão de grandes arroubos coreográficos, mas foi uma comissão que cumpriu o seu papel, uma boa sincronia, não teve problemas ali de espaçamento de componentes, ou de componentes fazendo movimentos ali assincrônicos, então acho que foi uma comissão que cumpriu o seu papel aqui na Avenida. A comissão que apresentou 2 formas diferentes. No primeiro módulo, ela tinha um efeito especial de o fogo que não funcionou de um lado, no segundo já funcionou todos e depois foi parando de funcionar do caminho. E passando na comissão, vamos falar do casal de Mestre Porta-Bandeira, que alinhou a experiência e a juventude. Verônica e Vinícius, Verônica, né, tradicionalíssima no Carnaval Carioca, mas o casal não teve, talvez, um dos seus melhores desempenhos aqui na Marquês de Sapucaí. Basicamente, em todos os modos eles tiveram problemas. No primeiro modo, o Vinícius teve um problema na hora de segurar a bandeira, né, que acabou enrolando. E isso eu acho que mexeu um pouco com o desempenho do casal nos outros módulos. Porque você raja no primeiro módulo, que é a temperatura que você sente ali, como está a temperatura do casal, eu acho que prejudicou muito o casal nos outros módulos. O Vinícius estava claramente nervoso, muito ansioso no ensaio. A Verônica estava mais segura, mas também um pouco travada em seus movimentos. Talvez no último módulo eu consegui sentir o casal ali um pouco mais solto. No terceiro módulo, por exemplo, o Vinícius teve uma pegada muito embaixo da bandeira. Então foi uma apresentação assim para eles usarem para correções, né? Porque o ensaio técnico acaba servindo para isso, para o desfile, mas foi uma apresentação ali de raso para irregular, eu diria, do casal. Eu também tive uma impressão que o casal estava dançando um pouco travado. Parecia que eles estavam com um peso e que estavam descompassados, porque ora, a, um exemplo, a Verônica dava uns 3 giros e o Vinícius dava 2 giros, e ora vice-versa, e eles praticamente não se encontraram durante o ensaio. Não, exatamente. Faltou esse encontro. A Verônica estava travada, mas a Verônica parecia um pouco mais calma dentro do que sabia fazer da coreografia. O Vinícius, além do nervosismo, mostrava talvez não saber o passo seguinte a ser dado. Várias vezes o coreógrafo, o treinador deles, né, tinha que chamar ali o próximo passo, então acabou tendo também esse problema de sincronia, que dá para ser trabalhado até o desfile, mas é um ensaio de muita correção, né? Falando em correção, vamos para os quesitos de correções, que é o harmonia e evolução. Eu queria que você falasse desses 2 quesitos para o pessoal que está de casa. Eu vou começar pelo quesito que eu achei mais acertado dos dois, que foi a evolução. Eu achei que a tradição teve uma evolução tranquila, teve uma evolução bem coordenada. A escola não teve sobressaltos ali de ritmo, né, de correria ou muito lenta, até por ser uma escola pequena. Mas a escola conseguiu passar ali num tempo satisfatório e não travou, como costuma acontecer com algumas escolas que vêm diminutas, travar demais para poder passar no final ali no tempo do ensaio. A escola teve uma evolução bem correta. A harmonia, a escola começou cantando bem, o primeiro setor, mas à medida que a escola passava gradativamente, o canto foi diminuindo demais e terminou com a escola com muitas pessoas mudas, muitas alas cantando pouco, algumas alas coreografadas também interferiram para isso. Então a escola começou dando a impressão de que o canto seria forte e terminou com um canto deixando a desejar. Agora a gente vai falar sobre os quesitos de samba, que a linha é um carro de som. Eu falei com o Toninho Júnior e ele disse que o ensaio foi ótimo, que na opinião dele foi maravilhoso e daqui para o desfile é só melhorar. Queria saber se você concorda com a avaliação do próprio cantor da escola e o que você achou da passagem do samba da tradição. Então, eu fiz o mini desfile da tradição, puxando de lá para cá, o carro de som de fato alinhou muito. Então, se você for pensar no que o Tuninho falou em representação ao trabalho que eles podem fazer com o samba, ele tem razão. Eu acho que o carro de som já melhorou muito, o Tuninho já pegou ali, e é um samba que tem muitas quebras melódicas, tanto naquela parte do refrão do meio ou quando no reza no final.
Então é um samba que está sendo bem trabalhado pelo carro de som, mas como eu citei agora, é um samba que tem muitas quebras. Então é um samba muito difícil de ter um bom rendimento. Por mais que o carro de som tenha feito o que dava para fazer basicamente com o samba para sustentação, foi uma boa sustentação do carro de som, o samba ele é muito irregular melodicamente. Então o samba ele não segurou tanto, o samba teve uma queda, mas não foi causada pelo desempenho do carro de som, e sim pelas questões e pela forma do próprio samba, pela construção melódica do próprio samba. Obrigado, Luiz. Agora a gente vai avançar aqui para falar da Unidos da Ponte, mas vou chamar o Rafael Lacerda. Mas antes, precisamos falar do intervalo de uma escola para outra, porque na semana passada nós elogiamos e nessa semana a Liga usou apenas um carro de som. O que causou que o carro de som chegasse lá no final, tivesse que esperar ele voltar e a bateria viesse aqui para frente apenas quando o carro voltasse. Ficava todo mundo esperando, o que deu um intervalo de mais de uma hora a cada escola. E era só essa informação mesmo? Agora a gente vai falar sobre o Unidos da Ponte. Queria saber sobre a sua opinião, começando da comissão de frente. Comissão de frente que está praticamente estreando o coreógrafo. E há pouquíssimo tempo. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Coreógrafo Gabriel Castro, que chegou em dezembro na Unidos da Ponte e pouquíssimo tempo para trabalhar, menos de 2 meses. E hoje fez uma apresentação, uma coreografia com bastante sincronismo, uma coreografia bem interessante, ok. Inclusive, depois conversando com ele até falou que basicamente 80% a 90% do que ele planeja levar para Sapucaí. Ele não tem muito tempo para planejar uma coisa mais elaborada. Você soube que ele vai trazer tripé também. Ele chegou a comentar que, pelo que eu entendi, eles planejam trazer tripé. E vale destacar mais uma vez o pouquíssimo tempo. Ele chegou em 10 de dezembro na comissão de frente da escola, então um trabalho correndo contra o tempo. O desfile da Série Ouro da Unidos da Ponte logo ali já. E aí, enquanto o Luiz Gustavo falou com a gente que o casal da tradição teve problema, quem não tem problema nenhum é o casal da Ponte, que está muito bem servida no quesito. Tainara e Emanuel, destaque da noite da escola de São João de Meriti. Bastante entrosados, uma coreografia perfeita ao longo das 4 cabines de jogadores. Então, assim, então, os parabéns. Foi o grande destaque da noite na Unidos da Ponte. E o que não foi destaque na Ponte? Então, aí que começa a decair. Vamos começar pela harmonia. Pouquíssimas aulas cantando o samba inteiro. Você via ali alguns componentes pescando alguns trechos do samba. Deixou a desejar muito. Dá para melhorar bastante até o desfile. Mas hoje que a gente viu foi uma escola que cantou pouco. E, como eu falei, não cantou alguns trechos do samba. Eu achei interessante que nas 4 primeiras alas da escola, só um componente cantava de toda a ala. Então foi uma coisa que percorreu, pelo menos até as alas do passista, ia aumentando aí 2 componentes, 3 componentes, e o resto deixava muito a desejar. Mas se a escola não cantava, você achou que a evolução funcionou? Então, aí que tá. E aí que começa. A escola estava muito pequena. Arrisco dizer que foi a menor escola da noite. Ah, não foi. Não foi. Trago verdades no próximo elenco. Ok. Mas uma das menores escolas da noite. E isso impactou muito a evolução, porque a escola, para não passar rápido demais, já que estava pequena, teve que segurar bastante na avenida. Então, em alguns momentos, a gente viu uma escola muito parada. Isso impactou muito uma evolução mais leve, mais alegre por parte do componente. Então, a evolução, como eu falei, eles tiveram que segurar bastante e isso impactou. Agora fala pra gente sobre o samba da ponte que você achou da passagem do carro de som. A beça, como sempre, excelente. Mas vai ter um trabalhinho, né? Levando em consideração que a comunidade ainda está com dificuldade para pegar o samba, vão ter um pouco menos de um mês para correr contra o tempo e fazer esse samba render na Sapucaí. É um problema crônico da ponte, por sinal, né? Todo ano tem a mesma questão. Rodando o elenco, vou chamar agora o Gibson Romão, que vai falar sobre a Unidos de Bangu, e eu queria começar pontuando a autoestima do presidente. Porque o presidente vem aqui falando que o Bangu vai rasgar essa avenida, que vai mostrar que tem chão, que vai cantar, que vai fazer e vai acontecer. E passou a menor escola da noite, e eu queria saber se o presidente tem razão. Fez, não sei o que, mas não aconteceu, nem um pouquinho. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Bangu, a comissão veio, acho que foi a segunda comissão indígena, né? Tivemos 3 hoje à noite, né? Uma variedade de temas. Foi a terceira. Eles vieram com roupas indígenas, roupas não, né? Mas roupas, não, figurino mais indígena, cocar, tudo mais, pintura facial. E era uma coreografia que misturava passos indígenas com balé. Né? E era bem nítido isso. Era uma coreografia que foi bem executada, eles sabiam, mas no decorrer das cabines a gente percebeu que eles estavam ficando bem cansados, assim, a resistência, tanto do elenco masculino quanto do feminino, a gente viu que a resistência deles estava diminuindo cada vez mais, e o coreógrafo chamava a comissão para cantar toda hora, tipo, fulano, abre a boca, porque
porque eles não estavam cantando, né? Estavam só executando. Casal. O casal apresentou uma coreografia bonita. É o segundo casal do Salgueiro, a Bárbara e o Léo, eles têm uma sintonia, eles dançam muito bem. Porém, era uma coreografia muito espaçada. Eu acho que quando o casal se dividia, né, se espaçava ele de um lado, ela do outro, a gente percebia uma diferença de ritmos bem grande, sabe? Eu percebi o Léo numa frequência muito acima e a Bárbara não lenta, longe disso, mas ela com uma frequência um pouquinho para baixo, né? Alguém da nossa equipe entrevistou ela, ela falou que estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, parece faz um mês, então pode se atribuir a isso, mas o casal eu acho que precisa alinhar um pouquinho mais ali o ritmo deles, sabe? Eu acho que a Bárbara estava num tom, o Léo em outro completamente diferente, e que se eles alinharem ali, quando eles estão juntos, funciona bem, mas quando eles passam, fica bem difícil. E aí eu acho que se eles alinharem um pouquinho a coreografia, acho que eles têm tudo para passar rasgando nessa avenida. Isso ficou um pouco evidente aqui na primeira cabine mesmo, porque logo na primeira virada da bandeira, o Léo passou direto e ele pegou a bandeira já com a cabeça dele já onde estava o escudo da escola. E vamos avançar por Bangu, que não tem muita escola para a gente falar. Queria que você falasse do canto e da evolução. Não houve canto. Infelizmente foi uma escola que cantou muito pouco mesmo. Na ala, como você falou, na ponte, né? Tinha que ficar pescando as pessoas para cantar, mas teve alas que passaram mudas para mim, assim, que não cantavam nada, nada, nada. A evolução foi também muito comprometedora, porque uma ala eu percebia que eles não estavam se alinhando ali, acho que a galera da harmonia também não estava alinhando a escola, então ficou uma coisa meio confusa. Então foi uma escola que não cantou e não evoluiu também corretamente na noite de hoje. Eu acho que arrisco dizer que foi bem difícil para eles. E o que você achou do samba, da Bangu e da passagem do intérprete Igor Viana? O Igor foi ponto alto da noite, assim. Eu acho que o Igor, a gente já conhece, né? Eu acho que o Igor cantou muito bem. Um refrãozinho, acho que fala ali de Bangu, fala de Maracanã, dá uma leve, então acho que é ali que a escola cantava um pouquinho, mas depois caía e o canto sumia, mas o carro levou. O carro foi bem, o Igor passou muito bem na noite de hoje, mas só ele não adianta. Eu acho que, né, a harmonia não é só o intérprete, né? Acho que a escola toda. O nosso Fred Ferreira, que é o comentarista da bateria, falou que a bateria de Bangu passou muito bem, ele elogiou bastante. Inclusive, ele falou que as outras baterias de tradição em ponte foram bem, mas Bangu foi muito bem também. E quem foi muito bem também, isso é unânime, acho que o Porro da Pedra. Então, vou rodar também o elenco de novo, vou chamar de volta o Luiz Gustavo, que vai falar do Porto da Pedra, mas a gente ainda vai juntar o Porto da Pedra, pode vir, a gente ainda vai juntar o Porto da Pedra na Bangu, porque Bárbara salvou a noite do primeiro casal. A gente não vai começar na comissão de frente, a gente vai começar no casal que teve um pequeno incidente na primeira cabine que acabou levando para as outras. A Bárbara foi a heroína da Porto da Pedra no primeiro módulo, né? Pequeno irônico, né? Porque, né? Você vai explicar. No primeiro módulo, né, a Pietra teve um problema com a bandeira, que primeiro a gente achou que a bandeira só tinha agarrado no mastro, e simplesmente quando a gente viu, a bandeira soltou totalmente do mastro. A escola, a gente até entende na hora que a escola ficou meio, ninguém perto sabia o que fazer, e a Bárbara simplesmente salvou, emprestando seu mastro para a Pietra, que tem uma diferença, se for ver, tem uma diferença de altura entre elas. Ficou um pouco alto o mastro da Bárbara para a Pietra, então isso pode ter atrapalhado um pouco o desempenho dela. Mas no momento que aconteceu, a Pietra conseguiu segurar, a Pietra rodou só com a bandeira, então ela teve ali uma... E não foi só questão de garra, ela conseguiu manter os movimentos dela ali, né, o bailado dela muito bem, e o Rodrigo deu um show nos quatro módulos, assim, mexeu um pouco com a Pietra. No segundo módulo, claramente, ela estava muito nervosa, até porque a gente está falando de uma menina de 16 anos, né, estreante como primeira na Porta da Pedra, enquanto o Rodrigo está desde 2018 na escola, mas só de ter o Master conseguir continuar ensaiando, porque basicamente não teria ensaio para eles sem a bandeira, então foi muito importante. No terceiro e quarto módulo, ela já conseguiu se soltar de novo, mas você vê que o Rodrigo claramente comandava o casal, então foi muito importante para a Pietra. No terceiro módulo, que é o módulo melhor, ela acaba dando uma bandeirada nele, no momento ali, que é aquele momento de final de giro, né, quando ela esticou a bandeira. E no último módulo eles fizeram uma apresentação muito boa. Ficou um pouco em segundo plano, porque ela estava com uma bandeira que não era dela, o mastro que não era dela. Então eu consigo avaliar mais o desempenho do Rodrigo, que foi um desempenho muito bom dos mestres-salas assim de ponta, eu acho, da Série 8. Apesar de estar desfilando de máscara. Sim, né? No primeiro módulo ele veio de máscara e ele tira a máscara nos demais módulos. Eu acho que ele estava com algum machucado, alguma coisa, não deu para entender direito, mas ele parecia estar com machucado na altura da boca. Mas foi muito bem, né? Salvou aí
a Bárbara salvou essa intempérie do casal, eles conseguiram terminar de ficar contentes. Vamos voltar então para a comissão de frente do Júnior Escapim, sua opinião sobre o desempenho. Achei mais uma comissão indígena, né? Mas eu achei uma comissão de coreografia muito dinâmica, uma comissão bem elaborada, uma comissão que conseguiu ter uma sincronia boa. Eles tinham alguns movimentos que eles trocavam, alguns movimentos até circenses que eles passavam por cima, né, das costas dos outros componentes, eles conseguiram ter uma boa sincronia, tanto nesses movimentos quanto nos movimentos individuais ali de cada um. O problema da comissão foram as torres de fogo, que tanto que no último modo eles desistiram da torre e não passaram, porque tanto no primeiro modo quanto no terceiro, uma das torres não acendeu. Só acendeu no segundo módulo. E no último módulo, eles simplesmente passaram sem as torres, que é mais um detalhe ali, mas foi uma comissão correta também, passou bem. E as saias, que já é tradição do Júnior. Agora, seguindo a escola ao final, queria que você falasse sobre o canto do Porto da Pedra, que foi o melhor canto da noite, também a escola maior. O que você achou, apesar de maior contingente, da evolução do Porto da Pedra? Achei uma evolução. Eu esperava uma Porto da Pedra mais pujante. Mas, obviamente, se você comparar com as outras escolas, até pelo corpo, a Porto da Pedra é uma escola muito mais corpulenta, uma escola que é muito especial no último ano. Eu achei uma evolução satisfatória, uma escola que veio maior, mas também já passou maior aqui em outros momentos, mas é uma escola que veio maior, uma escola que veio organizada, conseguiu resolver muito bem o recuo da bateria, os passistas ali preenchendo rapidamente o espaço, então foi uma evolução muito boa, a escola terminou brincando bem, e a harmonia eu achei um bom canto, bom canto. Eu acho que poderia ter sido um canto, talvez a gente esperava um pouco canto mais explosivo, não foi um canto extraordinário, mas a escola você via poucas pessoas não cantando, as aulas estavam a contento, as aulas estavam com o samba na ponta da língua, então foi a harmonia e a evolução corretas da Porto da Pedra. A gente já viu coisas maiores que a Porto da Pedra fez aqui, mas eu acho que o samba não é um samba de explosão, é um samba de canto, ok, a escola cumpriu com correção. Já emenda aí no samba e no Vantuí. O Vantuí muito bem, é um samba que caiu, eu acho que cai bem na voz do Vantuí. Né? A modulação ali, o tom do samba eu acho que cai bem, ele tem um belo carro de som também. E acho que isso, o samba se apresentou bem, é um bom samba, não coloco na primeira prateleira dos sambas do acesso, mas é um bom samba, é um samba que cumpre seu papel. E passou bem, né? Como eu falei, foi mais um bom, não ótimo quesito, mas um bom quesito da Porta da Pedra. Ótimo eu achei a bateria do Mestre Pablo. Mais uma vez, é uma bateria que já tem seu estilo de bossa, né, seu estilo de convenções. O Pablo vai para 10 anos de Porto da Pedra, é uma escola que imprime um ritmo forte ali na sua bateria, e mais uma vez foi muito bem. Para mim, mais uma vez, destaque da Porto da Pedra, a bateria do Pablo. Muito obrigado, Luiz Gustavo. E antes de encerrar, quando eu estava chegando aqui hoje, eu fui abordado por uma pessoa que falou que está sempre ligada aos nossos vídeos e falou para a gente mandar a lembrança para ela. Então, um beijo para a tia Lu, que com certeza vai chegar em casa e vai acompanhar esse vídeo. Então, agora a gente vai encerrar aqui o vídeo e continua a cobertura lá no site Carnavalesco. Nossa equipe está em ensaios de rua, tem ensaio técnico em São Paulo. E na semana que vem a gente está aqui de volta com um grupo especial no sábado e no domingo com a Série Ouro. Valeu, gente. Até mais.